Então, boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um encontro aqui do grupo do Revit MP. Hoje a gente tem o Michel Martins, né, dando uma explicação aí como fazer dimensionamento de dutos e tubulações no Revit, né? O Michel já tem praticamente uma série de cursos aí com as apresentações, tá? Então, Michel, agora é todo teu aí. Vamos lá, pessoal. Deixa eu apresentar aqui a tela. Vocês estão enxergando aqui o PDF? Estamos sim. Tá. Bom, hoje a gente vamos falar um pouquinho sobre configurações avançadas para VPHVAC. Tudo que tange a parte de dimensionamentos de redes de dutos e de redes hidráulicas também, tá? A parte de rede hidráulica só serve para HVAC, tá, pessoal? É grego, é grego? Olha aí. A parte de dimensionamento de hidráulica de água gelada só serve para HVAC, tá? Não serve para outras disciplinas. À medida que eu for falando, vocês podem tirar dúvida, perguntar, tá bom? Para ficar bem dinâmico. A apresentação em si deve demorar em torno de 40 a 50 minutos, para vocês verem como não é complicado. A parte complicada mesmo é a parte de configuração do sistema, né? Para você poder calcular de forma correta e gerar também as peças de carga. Bom, qual é o primeiro ponto importante que a gente precisa fazer? A gente precisa configurar, tá? Ir no ícone de configurações mecânicas e configurar a parte de duto e a parte de tubulação. Na parte de duto, o mais importante, tá, que tem que prestar atenção é a densidade do ar e a viscosidade dinâmica do ar. Essas duas grandezas precisam estar setadas corretamente, tá? Que elas estão ligadas diretamente ao dimensionamento das redes de duto e perda de carga. Aqui no Revit, vocês estão enxergando aí o Revit? Sim, sim. Estou enxergando sim, pode mandar bala. Sim, aqui no Revit, na parte de sistemas, a gente clica nessa setinha aqui. É onde abriu essa tela que está aqui no PDF, tá? E aí tem a parte de duto e a parte de tubulação. Na parte de duto, o mais importante para a gente agora é a densidade e a viscosidade dinâmica. Essas duas informações aqui, essas duas grandezas, elas estão já setadas corretamente, tá? Tudo o template que eu mandei para vocês, o modelinho já está setado já corretamente, para a gente não perder tempo e vocês depois aplicarem em outros projetos ou fazer um estudo em cima disso, para comparar as informações também, que isso é importante. Então, primeiro ponto, configurar a densidade do ar e a viscosidade dinâmica, certo? Como eu tinha falado, eu trabalho com imperial, tá? Então, não me matem. Que vocês vão ver umas grandezas bem longas aqui. Libra força por pé cúbico, set point. Depois é só vocês irem aqui no Lane e aí vocês configuram de acordo com o padrão que vocês trabalham, tá? Aí fica bem tranquilo depois. É na parte de HVAC e na parte de energia e tubulação. Tá bom? Então, não precisam se preocupar com isso aqui agora. Então, vamos lá. Parte de duto. Dois pontos importantes. Densidade do ar e viscosidade dinâmica. Depois, a gente configura a parte das dimensões e dos ângulos. Por que a parte do ângulo é importante? Se tiver algum ângulo que não esteja relacionado com a haste, ele não vai computar a perda de carga dessas conexões, tá? E aí vai dar erro na hora de dimensionamento, vai ficar zerado. E aqui na parte das dimensões, eu gosto de trabalhar de 5 em 5. A dimensão mínima que eu trabalho é 15, tá? Por conta de execução de duto.
Quando é um duto de 20 por 10 e por aí vai, é um pouco difícil executar isso na obra e não fica bom. Então, o padrão no escritório que eu trabalho, as dimensões mínimas que a gente trabalha é 15. Isso aqui afeta depois a parte do dimensionamento, tá? Porque você deixa amarrado as dimensões e aí o Revit ele vai tentar chegar numa dimensão aproximada em alguns trechos, que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, aqui no Revit, na parte de ângulos, deixa sempre de 15 em 15 graus, porque aí é o ângulo que o programa consegue enxergar e associar a venda de carga na tabela interna que tem no Revit da Ashley. E na parte das dimensões de dutos, aqui no duto Ô, retangular, Michel, eu gosto de trabalhar com posso fazer uma 5 em 5. pergunta aí em relação aos ângulos, tá? Oi, Então, pode por falar. exemplo, ângulo de 15 em 15, existe alguma tolerância? Sim, pode ser. Por exemplo, lá para fazer uma determinada transição, ficou um de 14, um de 13, ele continua associando? Tá aí, o pessoal do fórum também da Autodesk, que também reclamaram isso e tá aí. Então, por isso que sempre deixo amarrado de 15 em 15, que aí não tem problema e você vai ver que ele vai conseguir associar as conexões, né, as curvas, de acordo com a tabela da ASHO, com a angulação que tem nela. Então, eu recomendo deixar sempre de 15 em 15. O que mais tem no fórum lá da Autodesk é o pessoal reclamando. Acho que Ô, Michel, Oi, pode então falar. ele tem um database da Ashware rodando aí por trás e É. ele utiliza as informações dele para calcular perdas. Isso, Como isso exato. está atrelado a ângulo, se não tiver um ângulo nesse database, ele não vai saber calcular. É isso, né? Por isso você está orientando a gente a botar os 15 graus, né? Isso, exato. E aí, na hora que ele for associar Legal. uma curva, ele vai ler essa informação do ângulo e vai associar com o database da perna da Ashware, entendeu? Esse Beleza. database Obrigado. se eu não me engano, é de 2005, tá? Eles estão para atualizar, porque teve algumas modificações aí em relação à perda, né, de carga. Mas nada muito gritante. 2005 para... Legal. Tá bom, obrigado. Certo. E aqui na parte das dimensões, aí é critério de vocês, tá? Pode deixar de 1 em 1, de 2 em 2, de 3 em 3. Eu deixo sempre de 5 em 5. Então, 5, 10, 15, 20, 30, as dimensões dos dutos. Tá bom? Próxima etapa. Aqui é a parte de cálculo. Tá? O Revit ele trabalha com duas equações. Tá? 3 equações. Eu uso essa equação aqui. Essa grandeza aqui está relacionada ao fator de atrito, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, só aqui na frente. Essa fórmula aqui. Então, o fator de atrito, ele é essencial para calcular as perdas de carga. Então, você consegue escolher qual a equação, né, base que vai ser usada no Revit. E aqui do lado eu deixei todas as grandezas, né? Todas as variáveis que estão envolvidas, que é o diâmetro interno, a rigidez absoluta, o fator de fricção, que é essa equação aqui. Aquela de pressão, perda de fricção, viscosidade do fluido, dinâmica, densidade, rigidez. Então, todas essas variáveis aqui estão atreladas no dimensionamento das redes de duto, tá? Consequentemente também da perda de carga. Então, aqui na parte de cálculo, vocês escolhem a equação que vocês estão mais acostumados a trabalhar para poder calcular o dimensionamento e a perda de carga, tá bom? Bom, parte da hidráulica também é a mesma coisa. Angulação, 45. Deixa sempre setado. Vai ser setado de 90 e deixa setado de ângulo de 45. Qualquer coisa fora disso aqui também vai dar uma margem para o Revit computar erro na hora de fazer o dimensionamento, tá bom?
Então, 90 e 45. Alguém falou? Ah, tá bom. Ô, Michel, Oi, pode falar. então, por exemplo, tubulação com caimento, por exemplo, condensado de baixa pressão, eu já não consigo fazer, né? Nada desse tipo. Sim, sim. Se eu tiver, por exemplo, fornecer vapor de planta para uma UTA, estiver voltando com tanto fornecimento quanto retorno, são com caimento. Isso eu já não consigo fazer, né? Porque eu precisaria de um ângulo diferente aí. Pode fazer. Eu não queria fazer um teste específico, né? Mas. Uhum. Uma boa Não, mas dúvida. aí não sai do teu script, não. É só responder. Tranquilo, senão. Tá. Não, beleza. Então a orientação é essa, tá legal. Angulação 90 a 45. Depois vocês vão entender por que 90 e 45 no arquivo XML que eu coloquei para vocês darem uma olhadinha depois. Eu vou abrir aqui. E aqui na parte de segmentos é onde a gente vai setar os diâmetros internos e externos, né? A rugosidade, e também criar os materiais, né? Se vai ser ácido carbono, se vai ser galvanizado, porque, por exemplo, meu padrão, até 2 polegadas galvanizado, acima de 2 polegadas de tubo preto. Então, é aqui onde a gente consegue fazer essas configurações. Aqui no Revit. É aqui, ó. E aqui é onde você cria, né, os segmentos de materiais. Então, vocês vão ver aí no modelinho que eu criei para alimentação de água gelada, retorno de água gelada, ácido galvanizado e tubo preto, a alimentação de água gelada e o retorno de água gelada. Isso aqui também eu deixar separado por conta do quantitativo, tá? Como vocês podem fazer. Tem uma tabelinha que eu coloquei aqui também, deixei para vocês darem uma olhadinha depois. À medida que eu for falando aqui, vocês podem fazer as perguntas aí, tá, pessoal? Não precisa ficar tímidos, não. E aqui é um ponto importante, tá? É onde a gente começa a fazer a configuração do fluido. Cada temperatura vai ter uma viscosidade dinâmica e uma densidade correspondente a essa temperatura, tá? E aí, quando a gente for criar a família de sistema, a gente seta qual é a temperatura do sistema, do nosso sistema, no caso. E essa setagem de temperatura é importante por conta do ΔT, tá? Na hora de for fazer o dimensionamento também. Aqui no Revit é aqui na parte de fluidos. Ele já tem algumas temperaturas, alguns fluidos, né, já pré-setados. Mas eu calculei, né, a viscosidade dinâmica e a densidade e deixei setado aí para vocês também no modelo, tá? Com as faixas de temperatura usuais nos sistemas. Se forem usar qualquer outro fluido diferente, vocês precisam fazer essa configuração, tá, pessoal? E aqui agora é a parte onde fala um pouquinho das redes hidrônicas, né? Tem o sistema primário, o sistema secundário. E só uma observação aqui, ele também calcula o sistema terciário, tá, pessoal? Aqui a gente não vai falar do sistema terciário, porque é um pouquinho mais complicado, porque tem separação de sistemas, que a gente precisa separar. Aí depois, numa próxima apresentação, eu posso passar com calma isso para vocês. Mas quando a gente for trabalhar no sistema terciário, e aí a gente precisa calcular a perda de carga desse sistema terciário, independente do sistema primário e secundário, a gente habilita essa funçãozinha aqui. A gente faz a separação do sistema e habilita essa função aqui. Porque aí ele vai trabalhar por baixo dos panos e vai fazer uma análise só da rede que a gente separou do sistema, onde pega o sistema terciário. E aí calcula a perda de carga e faz o dimensionamento também. E aqui é a mesma coisa. Eu deixei já configurado também a equação que eu utilizo para poder fazer a perda de carga, tá? E aí ele calcula o fator de atrito para regime turbulento e o fator de atrito para regime laminar.
E aqui tem todas as equações envolvidas, né, as variáveis. Eu deixei aqui do ladinho também para vocês poderem ver com calma. Bom, aqui falando sobre a equação, né, eu deixei só essa parte teórica aqui para vocês, que eu gosto, e aí eu achei interessante deixar aqui para vocês lerem com calma depois. Tá bom? Até aqui, alguma dúvida? Tranquilo. Tudo tranquilo. Certo. Tranquilo. Bom, feita toda essa parte de configuração, qual é o próximo passo? É a criação dos tipos, né? E o roteamento. O Fábio já falou sobre essa questão do roteamento em algum vídeo da apresentação dele. Bom, como eu trabalho com classe favorizada do preto, eu já faço o roteamento de forma com que até 2 polegadas vai ser o traçado com tubo de aço galvanizado e acima vai ser o traçado com tubo de aço carbono. Tá? E aí a mesma coisa são as famílias. Eu já deixo só amarrado aqui. É de acordo com o que a gente for projetando, já vai desenhando automaticamente isso. Não precisa perder tempo. E para os dutos, é a mesma coisa. Eu já crio aqui alguns tipos com algumas seleções que eu já utilizo, tá? Por exemplo, saída paulista, ângulo de transformação, de transformação, né? De 15, 30, 45, 60. Ou eu já deixo o comprimento já para eu poder setar o comprimento de acordo com o que eu quero. Então, eu já deixei isso configurado aqui para vocês também, tá? Depois, se quiser, eu posso falar um pouquinho melhor disso aqui. E aqui é a parte dos sistemas, tá? Aquela configuração que a gente fez lá atrás, na parte dos fluidos, é aqui que a gente escolhe. A gente separa, né, o sistema, alimentação, com o sistema de retorno, e aí a gente seta os fluidos, seta o fluido que a gente quer e a temperatura correspondente, tá? De acordo com o teu sistema. E a mesma coisa é com os dutos. Eu gosto de separar por sistema também. E na parte de cálculo, deixa todos. Tá? Então, separa. O que é insuflamento, o que é retorno e o que é exterior. E aqui eu deixei um PDF para vocês olharem com calma depois. Falando sobre conectores, tá? A configuração que está aqui é a configuração que não dá erro, que funciona para a gente poder fazer a parte do dimensionamento, tá? As famílias que estão nesse modelo já estão todas configuradas de forma correta, então não precisa se preocupar. E aí depois, para vocês tiverem um tempinho e quiserem entender melhor essa parte dos conectores, o que é entrada, o que é saída, o que é calculado, esse PDF aqui é perfeito. Tira todas as dúvidas em relação a isso. Alguém já tinha visto esse PDF aqui circulando aí na internet? Eu já. Mas eu acho que esse daí está um pouco diferente. Capaz de ser uma segunda versão do mesmo PDF. Qual é o ano dele? 2008. Isso. Ah, então mesmo. É o mesmo.
É o mesmo PDF. Aqui, na parte do sistema, né, no condicionador, eu só vou chamar a atenção aqui para vocês isso aqui, tá? A perda de pressão Uhum. da serpentina. Por que divide aqui 50% na alimentação e 50% no retorno? Porque, por exemplo, deu a perda da serpentina, isso aí ele não calculou ainda, tá, gente? Pode colocar a fórmula na família para poder fazer esses cálculos. E aí, claro, vai depender da vazão e tudo mais, mas essa família que está aí, por exemplo, ela não está com fórmula para calcular a perda de carga da serpentina, tá? Aí a gente senta na mão. E aí, por que está 50%, 50%? Porque se eu deixar, por exemplo, vou colocar 190 Pascal, a alimentação, ela vai computar 190, e aí quando fazer o retorno, ela vai computar também 190, ou seja, ela vai dobrar a perda. Então, por isso que você coloca um parâmetro considerando 50%, que aí ela vai pegar 90% na alimentação e 90% no retorno, como retornar para o sistema, como for computar a perda de carga. Então, sempre deixam a família, né, nessa configuração aqui. Tá? Ela pega a perda total e considera 50%. E aí o sistema, né, ele vai vir alimentando, vai computar metade, e aí quando retornar, vai computar outra metade do caminho crítico, né, do sistema, que a gente vai ver aqui. Então, esse é um ponto importante, tá? Nessa parte dos conectores. Alguma dúvida nisso aqui? Tranquilo, Michel. Michel. Michel, só uma dúvida ali. Eu tinha o hábito, estou um pouco afastado agora do Revit, eu tinha o hábito de colocar global nos meus conectores sempre. O que definir o tipo, o system type me ajuda quando eu boto o retorno hidrônico, o fornecimento, que eu não conseguia fazer com o global, por exemplo. Olha, aqui eu separo o sistema, né? A minha alimentação vai ser sempre supply e o meu retorno vai ser sempre retorno. Então, eu deixo sempre nessa configuração aqui. Com o Global, eu não cheguei a fazer teste ainda. Tá, Para ver se ficou um erro, né? Na hora de computar a perda de carga. tá legal. Beleza, obrigado. Como o sistema ele é separado, né? Eu crio um sistema para alimentação, crio um sistema para retorno. Então, não tem por que eu deixar como global, porque já está separado. Entendi, fica mais organizado, assim, né? Isso, exatamente. Ô, Michel, Bom, e uma coisa posso que eu fazer uma sempre observação aí recomendo, sobre né, o Global? quando a gente está fazendo Eu o funcionamento acredito que para o sistema de ar só faz sentido, sei lá, para o pode sim. Global, se você estiver usando, por exemplo, fornecimento de ar e ar externo, né? Porque o retorno de ar nunca pode ser misturado com um dos outros dois, né? Porque aí é um conector de, vamos dizer que o sentido do fluxo não seria pertinente, né? Sim, Tá? Falou. sim. Bom, um outro ponto importante também é a gente sempre trabalhar com a verificação de sistemas ativa, né? Aqui em Analyze, em Analisar, a gente vem aqui e aí habilita. O que está dando esse ponto de exclamação aqui? É o Dremel, tá, pessoal? Então, como vocês podem ver aqui, no sisteminha que está aí com vocês, ele está redondo, fechado, não tem nenhuma ponta solta. Tá? Por exemplo, se a gente estivesse colocando uma tampa aqui, ele iria acusar. Porque o sistema está aberto aqui. Então, eu recomendo sempre a trabalhar com a análise do sistema ativado, né? Para pontos desconectados. Tá? E aí, um outro ponto também é a ferramenta de análise de sistema.
como é que ela funciona aqui. Vocês têm costume de trabalhar com o navegador do sistema? Pessoal do HBAT? Sim, eu utilizo, Michel. Isso. É importante que aqui é onde você consegue, você amarra, né, o teu sistema e separa cada sistema, né? E aí, na hora de você fazer o cálculo de perda de carga, de dimensionamento de tudo, a gente vai fazer por sistemas. E aí, selecionando aqui o teu sistema, né? Para quem não sabe, para fazer essa configuração aqui do sistema, quando você clica em cima de um elemento de fusão ou equipamento, habilita aqui a parte de sistemas. E aqui é onde você começa a criar, né, o teu sistema. Tá? Então, agrupa, né, um conjunto de difusor junto com um equipamento, que é esse caso aqui. Ó. Eu tenho aqui esse conjunto de difusores, que eu agrupei no mesmo sistema, mais o meu equipamento. Tá bom? E aí, como é que funciona essa função aqui de inspecionar o sistema? Depois que você faz toda a parte do dimensionamento, você consegue ver qual é o caminho crítico. Tá? Então, por isso que ele é importante. Tanto a gente montar o nosso sistema, né, certinho, e configurar de forma correta. E aí, por exemplo, eu clico aqui no sistema e venho aqui no inspecionar. E aí clico aqui. Está vendo que ele me indica qual é o caminho crítico do sistema? Esse sistema aqui não está dimensionado, tá, pessoal? Então não se preocupe. Esse caminho crítico aqui está errado. Vou pegar aqui um sistema dimensionado para vocês verem. Eu posso clicar tanto no duto, né, quanto no sistema montado aqui. Tá vendo? Ele me indica todo o caminho crítico do meu sistema. Configura a perda, né, certinha para cada elemento. E aí ele consegue calcular o caminho crítico. Esse caminho crítico aqui é o que ele usa para calcular a perda de carga externa, né, no total. Michel, Oi. no caso de acho que alguém ia falar aí, eu aguardo. Alguém ia falar junto aí? Tive a impressão que tinha uma segunda pessoa. Quando a gente tem insuflação e retorno, ele considera o caminho crítico desde do lado da sucção também e te dá um relatório só, ou ele faz em separado? Ele olha para cada looping em separado? Ele olha para cada loop separado. Ele separa aqui o sistema de retorno e o sistema de alimentação. Tá. E aí depois precisa pegar os relatórios, né, separar as cargas, o caminho crítico e somar para ver a perda externa total. Tá. Então ele vai me dar as perdas dos loopings e não o do equipamento, por exemplo, né? Exato. Se eu tiver um ramal de ar externo de um lado, em paralelo com o retorno ali na sucção, eu que vou ter que olhar qual deles deu maior também, por exemplo. E selecionar. E ali e depois, no relatório, pegar a perda total do caminho crítico. Tá. Michel, quando você tem também ali, quando você faz caixa de mistura, que daí você pega a tomada de ar externo e conecta no equipamento. Você podia explicar alguma coisa, como é que fica? Então, ele vai calcular, como você está montando o teu sistema, né? Você precisa pegar todos os elementos que faz parte do retorno e aí você vai juntar no sistema. Eu posso fazer uma apresentação depois sobre isso, com calma. Ele enxerga um sistema de retorno. Aí depois ele vai pegar toda a parte do exterior, você amarra os elementos de difusão, né? Que está nesse ar exterior, veneziana e por aí vai. E aí ele vai enxergar um loop do ar exterior. E a mesma coisa em insuflamento. Okay, e aí depois você vai ter os relatórios, né, para você depois juntar. Os relatórios você pode exportar em HTML ou CSV, para botar no Excel depois. Obrigado.
E a mesma coisa para a hidráulica, tá? Tem a ferramenta de verificação e tem a ferramenta de análise de sistema. Deixa eu mudar aqui, bota papai. E aí vocês conseguem ver aqui, ó, tá vendo? Eu tenho um loop de alimentação de água gelada e tenho meu loop de retorno. Então, a perda de carga, aproveitando o gancho, Alex, vai ser a mesma coisa. Ele vai fazer a perda de carga para o loop de alimentação e depois a perda de carga para o loop de retorno. E aí, nos relatórios, você precisa depois separar essas informações e somar. Tem que somar. Para separar o sistema primário, o sistema secundário, para dimensionar os bons. Legal. E aí, funciona da mesma coisa também. Você clica aqui em cima do sistema, né, ou em cima da tubulação mesmo, e ele vem aqui inspecionar o sistema. E aí ele vai te dar o caminho crítico do teu sistema. Bom, agora a gente vai entrar aqui na parte do... Depois de ter feito toda essa parte de configuração, né, a gente agora vai entrar na parte de dimensionamento de duto, na parte de dimensionamento de hidráulica. Tá? Dimensionamento de duto. Dá 4 opções para você poder fazer: de atrito, velocidade, fricção igual e recuperação estática. Cada empresa tem uma expertise e gosta de usar o método. Eu, por exemplo, gosto de usar o método de recuperação estática, que é o Static Gain. Esses métodos aqui de dimensionamento de rede duto, o Alex já fez uma apresentação. Tem parte 1 e parte 2. Tem lá no canal do Fábio, ele explica detalhadamente isso. E aí, como eu uso o Static Gain, eu trabalho com velocidades já pré-definidas, tá? Por exemplo, shopping, 2000 FM, escritório, 1500. É a expertise ao longo do tempo, né, de trabalho, a gente começa a ter esse feeling. Então, eu particularmente uso o Static Gain. Tem vários artigos aí fora comparando Static Gain com fricção igual. Tem gente que briga para saber qual é o melhor método, mas enfim, cada um tem expertise e gosta do método. O Alex, se eu não me engano, é fricção igual, né? Depende, né? É que eu acho que o Equal Friction, ele é uma coisa que você consegue, é mais simples. Você consegue delegar. Isso aí é uma coisa, inclusive quando vai para a obra também, se você for pensar que o cara vai fazer uma alteração, não é todo mundo que está habituado a fazer com um static regain, né? Então, pelo que eu já li, eu acredito que realmente seja um método melhor, mas um projeto que às vezes é feito nele, depois vai para a obra e modifica uma outra metodologia, aí eu acabei optando não aprofundar nele, entende? Sim. Por conta disso. Mas eu faço muito também por velocidade, método da velocidade também, ou eu faço por static regain, ou método da velocidade, sempre com essas duas coisas em mente aí, né? Sim. É isso que eu falei, pessoal. Cada projetista tem lá o kit de ferramenta, né, que gosta de usar. Tem tudo de empresa em empresa. O que tem de legal no static é que ele vai aumentando o duto nos ramais terminais e ele permite você velocidades maiores para uma mesma perda linear quando você está próximo da máquina. Isso tudo meio que faz sentido, porque perto da máquina o duto seria muito grande, nem sempre você tem muito espaço, né? Então, vai de cada projetista, realmente, a cultura de cada empresa, tem muito certo e errado, não. Eu já parei para pegar vários artigos lá fora para ficar comparando. O que o pessoal fala. Bom, aí depois que a gente faz esse dimensionamento, o dimensionamento, né, antes de fazer o dimensionamento, tem a parte que a gente precisa configurar as conexões, tá? A gente precisa clicar nas conexões e ver se o Revit conseguiu enxergar o que é aquela conexão. Porque às vezes dá um errinho, tá? Bom, vou mostrar aqui agora para vocês a parte de dimensionamento da rede duto.
Vamos começar por essa rede aqui, tá? Como é que funciona? Antes de tudo, a gente precisa acompanhar o fluxo do ar para poder segmentar a rede de duto, tá? O Revit, ele não segmenta a rede de duto sozinho. O que é isso que eu estou falando? Por exemplo, eu tenho uma vazão total de ar passando no ramal principal, né? De 1.800 CFM. Tem 300 CFM em cada. Eu coloquei para vocês também o tag, tá? E aí você pode deixar só a dimensão, vazão, indicada ou a velocidade. Eu gosto para poder fazer mapeamento, né? Então, deixei para vocês também. E a mesma coisa aqui é o tag aqui embaixo. Vocês podem clicar aqui e colocar a vazão também em cima. Então, como é que funciona aqui? Deixa eu botar aqui para vazão. Eu estou com a minha vazão total passando aqui. Vou deixar 300 aqui, 300 aqui. E seleciona a minha rede. Ele vai colocar uma união, tá? O roteamento está configurado assim, para colocar uma união. Vocês vão entender por que depois disso aqui. Eu venho com o meu fluxo do ar aqui, deixo mais 300 aqui, deixo mais 300 aqui, e secciono a minha rede. Sempre que eu deixar, falando grossamente, sempre que eu deixar o ar nos terminais, eu vou seccionando a minha rede, tá? Isso é para facilitar a vida do Revit, porque ele não vai quebrar o fluxo do ar quando ele deixa a vazão dos terminais. A gente precisa fazer esse seccionamento, tá? E aí, antes de eu calcular a minha rede, eu preciso fazer o quê? Checar se a minha venda de carga nas minhas conexões, né, saída Paulista, nas minhas curvas, elas estão configuradas de forma correta. Como é que eu faço isso? Eu clico em cima ou faço uma tabela, né? Você pode fazer uma tabela também, para poder ver se ela está computando. Então, método de perda. Coeficiente da tabela, acho. Eu venho aqui, e aí ela vai me abrir uma tabela indicando qual fórmula eu vou querer usar. Ela faz uma leitura automática, tá? Só que às vezes, por exemplo, isso aqui é na saída paulista. Às vezes ela pode fazer uma conexão de topo. Aí você vai precisar vir aqui e acertar. Então, isso aqui ainda é um processo manual. O pessoal lá no fórum da Autodesk reclama disso. A Autodesk fala que vai melhorar e tudo mais, mas até hoje ainda não melhorou. Mas esse processo é um processo um pouco manual. Por isso que eu falei para vocês fazer uma tabela de conexões, e aí vocês conseguem fazer pela tabela rapidinho. Tá bom? Alguém já tinha visto isso aqui? Ainda não, muito bacana. Certo. Então, é importante isso. Antes de a gente rodar, né, o dimensionamento da rede dupla, a gente ir nas conexões e enxergar para ver se está imputado corretamente o método de perda de carga. Tá vendo? Aqui ela reconheceu sozinha, eu não alterei isso aqui. Então, em alguns casos, a maioria dos casos ela vai reconhecer corretamente. Se tiver configurado certinho o roteamento, não vai ter problema de dor de cabeça com isso. Mas Você consegue selecionar várias e simplesmente imputar? Ao invés de uma checar e imputar, você consegue selecionar todos os colarinhos, por exemplo, e... O Revit não deixa. Bacana, bem pensado. É uma das reclamações do pessoal. Bom, feita o seccionamento, né, da rede do duto em trechos, de acordo com o que vai deixando a vazão nos terminais, e verificando as conexões, né, para ver se está atribuído as perdas corretamente, aí vem a parte do dimensionamento. Eu dou um tap para selecionar toda a rede, tá? Ele vai acusar isso aqui, tá? Por quê? Ele está me falando aqui que tem dois elementos aqui que a perda não está computado
E tem elementos aqui que estão com tags iguais. Tag igual fui eu que deixei na hora de fazer a descrição, então não tem problema. E aí, o que são esses dois elementos aqui que não estão com a mesa computada? São os dois elementos que eu coloquei. De união entre o curso, só onde eu selecionei, tá? Não precisa se preocupar com isso agora. Eu venho aqui, dou um tab, seleciono todo o sistema, venho aqui no dimensionamento. E aí, como eu falei, aqui você escolhe qual é o método que você quer. Por exemplo, configuration. Você coloca aqui a perda do comprimento. Velocidade. Você pode colocar apenas velocidade, pode colocar velocidade e a perda por ficção, ou um ou outro. Eu deixo, quando eu trabalho com static regain, eu coloco static regain, fixo a velocidade. E aqui eu coloco, somente calcular o tamanho, para não modificar em relação aos conectores. Então, só vai calcular o tamanho. E aqui é onde eu amarro a dimensão, uma das dimensões, a altura ou a largura. Eu vou rodar com 30, vocês vão ver que vai ter trecho que vai ficar com 15 por 15 e 25 por 25. Vou explicar por quê. Ó, aquelas uniões que eu coloquei, elas se transformaram em transição agora. Isso é a forma que eu configurei o roteamento, tá, pessoal? Para facilitar a vida da gente. E aí, por que os dois trechos iniciais ficaram com 30 e o finalzinho, os ramalzinhos, ficaram com 15? Por conta disso aqui, ó. Eu deixei amarrada as dimensões, sendo de 5 em 5, tá? Se ela for deixar com 30 aqui, você pegando base vezes a altura, dividido por uma altura que você quer, vai dar 13, alguma coisa. Como não está configurado nas configurações que eu fiz para ele trabalhar com o número quebrado, ele vai manter essa medida numa proporção de base vezes a altura, tá? E aí depois eu venho aqui e ajusto para a altura que eu quero. Por exemplo, aí a pontinha. 0,2 vezes 0,2, quero com 30 de altura, dividido por 0,3. Vai dar 13,33. Eu não trabalho com 13, então eu vou deixar 15 por 30. É sempre mantendo essa base vezes a altura para vocês não estragarem o dimensionamento, tá? Mantendo sempre a proporção, base vezes a altura. Base vezes a altura e divido pela altura que eu quero. A dimensão, né, que eu quero, ou a largura ou a altura. E aí eu venho aqui e faço o ajuste pontual. Não tem como correr disso, tá? O problema ainda não está com algoritmo inteligente suficiente para lidar com essas questões. Aí é mais expertise do projeto. Michel, tinha uma caixinha que você botava para travar a dimensão? Tinha uma caixinha que prendia aí. Se restringe. Não, não é bem aí, não. É que na propriedade tinha uma caixinha que você marcava e ela travava aquela dimensão ali. Dá uma olhadinha ali em propriedade rapidinho. Eu acho que Desce aí, conduto. Não, conduto selecionado. Aí você olha na propriedade dele aqui na esquerda, ó. Size law. Ah, mas ele não deixa você prender uma dimensão, não. Ele trava a dimensão toda. Isso. E aí, essa diferença aqui, né, é por conta da forma que eu configurei aqui, que eu trabalho sempre com 5 em 5. Medida exata, né? E aí, aquilo que eu falei, como ele deixou aqui, por que ele veio para 20 para 20? Porque se ele colocar com 30 de altura, a largura vai estar 13 centímetros. Aí, como 13 centímetros é uma medida que eu não trabalho,
Aí o Revit ele vai pegar essa base vezes a altura e vai deixar numa proporção igual, tanto a altura como a base. Aí buscar essa proporção igual. Aí depois é o ajuste que a gente tem que fazer, manual. E aí depois de ter dimensionado o sistema, a gente consegue vir aqui no inspecionar, e aí agora o caminho crítico está certinho. Tá? E aí esse caminho crítico aqui que ele vai somando todas as perdas para achar a perda externa total do sistema. Aí se tiver dumper, vocês veem aqui que está um sisteminha simples, tá? Mas pode colocar dumper, todos os acessórios que ele vai pegar toda a perda e vai fazer o somatório dessas perdas. Você conseguiu resolver aquele problema que dava quando botava o dumper e ele tinha tamanho catalogado? Porque você pode botar o dumper como uma união, ou você pode fazer uma família com os types catalogados, né? Tipo, dumper da Trox é cheio de tamanho esquisito. Uhum. E quando fazia isso, o meu sempre dava problema, porque o dumper, quando ele não está como um conector de fitting, ele não adapta, né? Sim, sim. Tem essa questão. Você tem tido esse problema ainda? Você conseguiu um jeito de solucionar isso? Ótimo. Não sei se estou também ajudando aqui. Vamos colocar um aqui. Travado ele aqui. Então segue, não se preocupa com isso daí não. Tá no finalzinho aqui, eu tento pegar ele aqui. E Show, travado. tá bom. Beleza. Bom, até aqui, alguma dúvida, pessoal? Nessa parte de missionamento, vocês já tinham visto isso aqui? Tá? Não, tranquilo. Certo. Bom, e a mesma coisa vale para a hidráulica, tá? Quando a gente vai dimensionar, eu trabalho com a velocidade máxima de 12 fps e uma perda de 7 pés a cada 100. Tá? Isso é uma recomendação, tem no livrinho da carga, acho que também fala sobre isso. A velocidade está relacionada ao tempo de operação, tá, do sistema. Michel, 12 FPS dá mais ou menos quanto mesmo? Em metros por segundo. 3,5. Os 3,5. São os 3,5. Tá. E aí essa velocidade ela muda para quando é da rinite, né? A Uhum. gente pode usar uma velocidade baixa, de 4 a 6 FPS. E aí é o mesmo processo. Essa rede aqui ela já está dimensionada, tá? Eu vou brincar um pouco aqui com ela para vocês verem. Deixa eu fechar aqui. Exemplo. Eu vou colocar, aqui está com 4 polegadas, eu vou colocar 150 aqui. Por isso que é bom o roteamento, tá, pessoal? Porque ele vai se adaptando, tá? De acordo com o que você for desenhando. Né? Aqui eu vou colocar 100. Eu vou colocar deixa aqui com 80. Aí como que funciona? A mesma coisa. Deixo o mouse em cima, dou um tab, venho aqui na ferramenta de dimensionar e aperto OK. Eu vou chegar aqui mais um pouquinho aqui próximo para vocês verem o que vai acontecer.
Aqui é um sistema secundário, tá? E aqui é um sistema primário. E aqui é um bypass. Aonde a bomba reserva, vocês vão ver que está zerado aí no modelo, tá? Após a configuração aqui dos conectores da bomba. Então, eu deixei zerado aqui porque é bomba reserva. Então, o fluxo, né, de água, ele está fazendo isso aqui. E aí, gera um alarme aqui porque não está passando fluido aqui, tá? Está passando água. Então, é normal. Então, eu dou um tab, seleciono todo o sistema. Vem aqui em dimensionamento. Deixa essas configurações aqui setadas, tá? O que acontece? Com essas configurações setadas, você consegue montar uma tabelinha com as vazões máximas em relação ao diâmetro, tá? Depois eu monto essa tabelinha para vocês. É um check figure, isso aí. Então tem lá o diâmetro de 4 polegadas, vazão máxima X, diâmetro de 5, vazão máxima Y. Em função dessa configuração aqui, tá? De velocidade e fricção. Então, eu venho aqui e ele dimensionou o sistema. Rápido. E aí, por que deu esse erro aqui? É aquilo que eu falei. Vazão está zerada. Então, bypass, não passa fluido. Então, ó, ele vai acusar aqui. E a mesma coisa como for gerar o relatório de perda de carga, vocês vão ver que vai estar com... Ó, onde tinha botado aqui, voltou para 2 polegadas. Tá? Tem 30 GPM. Uma vazão de 30 GPM corresponde ali a um diâmetro de 4 polegadas, de 2 polegadas, que é 50 milímetros. Eu vou mandar essa tabelinha para o grupo para vocês. Podem ficar tranquilo. É uma tabelinha de check figure que a gente faz. Alguém ia falar alguma coisa? Aqui, vocês conseguiram entender o que aconteceu aqui? Querem que eu repita o processo? Ô Michel, por favor, só a questão da bomba reserva ali e do bypass. Certo. Aqui o fluxo fica zerado no bypass no REX. Ele não configura que está passando fluxo. Tá? E a mesma coisa aqui é na bomba reserva, tem um fator de vazão, que eu deixo zerado. Lá naquele PDF que eu mandei, tem explicando isso. Então, por exemplo, se eu tivesse 2 bombas funcionando aqui e uma reserva, eu viria aqui no fator de bypass e colocaria aqui metade, 0,5, que aí ele vai considerar 50% de vazão para uma bomba e 50% para outra. E na reserva eu deixo 0, que aí ele vai considerar 0. E aí o fluxo não vai passar por esse trecho, que é o que aconteceu aqui. Aqui é um sisteminha primário, uma bomba funcionando e uma bomba reserva. Então, a bomba que está funcionando, o fator de vazão é 1, e a bomba que não está funcionando, o fator de vazão é 0. Ou seja, não vai passar fluxo de ar. Você vem aqui no inspecionar o sistema. Ô Michel, isso aí você que configurou na sua família de bombas. Ele configura aqui a seta, mas ó, você pode ver aqui, ó, a vazão está zerada, está tudo zerado. Tá Não, existe uma forma que o Revit faz automático isso aí, mas eu preciso sentar e estudar Isso, para é aqui no explicar como é PDF. que faz. Ele só funciona com alguns tipos de cálculo. Entendi. Entendi. E aqui é a mesma coisa, tá, pessoal? Das senhas novas. Isso aqui foi um modelo simples, só para vocês entenderem o conceito. A partir do momento que vocês começarem a colocar as válvulas, vocês vão ter que pegar o K, né, da válvula e imputar na válvula. Ele não trabalha com o Revit, não trabalha, informação importante. Ele não trabalha com equipamento com comprimento equivalente, tá? Ele trabalha com K. Então você vem aqui na família e configura o método, né, de perda e o coeficiente K. Esse coeficiente K aqui é uma tabelinha da ASHO. Por isso que eu coloquei aquele arquivo XML lá para vocês. Ele já está até perto. É uma tabelinha da ASHO, tá? E aí, por isso os ângulos, Alex. Está vendo que ele é atrelado aos ângulos, está vendo? 45, 90, 180. Então, se tiver qualquer coisa fora desses ângulos aqui, ele não vai conseguir fazer a correlação. Entendi. Agora, por exemplo, em função dos instrumentos que você tiver num circuito ou no outro,
você vai ter um acréscimo ali de perdas em relação às válvulas e outros fittings que você tiver ali, outros acessórios, né? Então, meio que não necessariamente ele vai dar o caminho crítico para a gente, né? Porque a gente depois tem que ponderar esses relatórios e associar a cada um dos loopings essas perdas e aí sim decidir quem é o crítico, né? Exato. Ó, uma outra informação também, vocês podem colocar o coeficiente específico, tá? Aí você tem que voltar o coeficiente que você quer. Por exemplo, válvula do fabricante dá lá o K. O que ele faz? Ele pega esse K, multiplica pela velocidade ao quadrado dividido por 2G, multiplica pela densidade e divide por 144, né? Isso é para PSI. Aí o Revit, no fundo dos contos, ele trabalha tudo no sistema inglês, tá, pessoal? Por isso que tem que configurar o padrão de ponto e vírgula, deixar no padrão americano, tá? Porque senão vai dar um monte de número negativo aqui de pressão. E aí você consegue colocar também a perda pontual, né? De acordo com o que você quer do fabricante. Você fala a respeito do ponto e vírgula, tanto no Windows quanto no Revit? Só no Windows, no sistema. No Windows? É. Só no Windows? Isso, no Windows. Ok. E se tiver no padrão brasileiro, ele faz uma salada de fruta. Isso é uma das reclamações também lá no fórum da Autodesk. A Autodesk que respondendo, troca ponto e vírgula, bota um padrão americano que resolve o problema. Michel, uma dúvida. Você, no duto, você separa o sistema do insuflamento, do retorno do lado externo. Na parte de tubulação, você também separou o que é alimentação e retorno. E na parte de bombeamento, tipo, o sistema ele não sabe sozinho o que é secundário e o que é primário, né? Como é que você definiu? Você define também, você separa o que é sistema primário e o que é secundário? Aqui é o sistema de retorno, né? Uhum. De alimentação. Secundário e primário. Aqui você pode ver que eu já que está configurado, né? O sistema, a minha família, né, de tubulação para o sistema de retorno. Tá? Uhum. E aí ele consegue fazer essa separação. Deixa eu botar aqui no pai. Tá vendo aqui, ó? Na hora que eu monto o meu sistema, ele se separa aqui, ó. O que é alimentação e o que é retorno. Como é que você faz isso? É aquele mesmo conceito. Você clica aqui em cima de uma família, né? Uhum. Tem aqui em Pipe System, e é aqui que você começa a fazer a configuração do sistema. Você cria o sistema, né? Sim, mas aí você separa em alimentação e retorno, eu entendi. Mas assim, quando você vai dimensionar o teu sistema, você separa com o objetivo de selecionar a bomba, né? E aí, no final, você precisa saber o que é o primário e o que é o secundário. Eu vi que na tua seleção, ela marcou certinho o que é o secundário, né? Ela não marcou o primário. Sim. Ó. Eu pego aqui, essa aqui é a minha alimentação, né? Uhum. E aqui é o meu retorno. Então, você pode ver que ele faz uma quebra aqui no sistema em função dos conectores, tá? Uhum. Aí, por isso que quando você gera um relatório, eu vou gerar aqui com vocês, tem que separar direitinho o caminho crítico e depois separar as perdas para você fazer o somatório certinho. O que vai ser o teu sistema primário, né? Você consegue ver lá os trechos e a perda daquele trecho. E o teu sistema secundário, para dimensionar a bomba de forma correta, né? Porque o primário, as bombas que jogam de a gente sabe que ela enxerga só esse pedaço aqui da perda. Uhum. E aí, a alimentação, né? Ela enxerga todo, vai e vem, para poder dimensionar. Só se criar 4, né, Michel, de repente? Cria 4 sistemas, um primário fornecimento, um primário retorno, um secundário fornecimento, um secundário retorno. Por isso que aqui também a gente dividiu aqui, né? 50 para cada, porque a alimentação vai pegar 50 de perda da serpentina e o retorno vai pegar 50%. Aí o total vai dar a perda total da serpentina. Beleza. Assim, quanto mais gente for usando, mais for dando ideias lá no fórum, com certeza eles vão melhorando toda essa parte, né, de configuração.
Sim, Mas a sim. gente reclamar lá com eles. Eu fico mandando um e-mail pro Uma rapaz coisa. do Ian Só, Online, só, do HVAC, só um do que eles comentário aí, passaram. Michel, Eu disso só que você está respondo, é falando, bem tá? solícito e tiro as Uma coisa dúvidas. importante que a gente tem que entender, a gente tem a impressão que o cara que Bom, faz a essa parte programação do então, Revit de entende direcionamento, de engenharia ou pode de... falar. O cara não entende nada. Então, é importante que, por exemplo, essa interface que o Michel está fazendo, explicando, mostrando como funciona, é o que vai fazer o software ficar melhor, tá? Exatamente. Quanto mais gente usando, melhor vai ser pra gente, que a Autodesk vai fazer melhorias. Bom, até aqui essa parte, alguma dúvida? Quer que eu repita aqui o processo, pessoal? Por mim, tranquilo. Certo. E aí, depois que a gente dimensionou, depois que a gente viu o caminho crítico, ver se está tudo ok, aí a gente começa a gerar os relatórios, tá? Eu venho aqui na parte de análise, aí tem aqui relatório de perda de pressão e relatório hidráulico. Vou clicar aqui no relatório de perda de pressão. E aí, ó, deixa aqui na parte mecânica. Como a gente separou todos os nossos sistemas, quando eu clico aqui na parte de iniciamento de pressão, ele vai listar quais sistemas que eu quero analisar o dimensionamento. Né? Eu quero gerar um relatório de perda de pressão. E aí eu escolho qual que eu quero. Vou deixar só um aqui marcado. Aqui. Aí dou OK. Ele me abre uma segunda tela. Essa segunda tela são as informações que eu quero colocar no meu relatório. Tá? De perda de pressão. Por padrão, vem vazão, tamanho do duto, da tubulação, velocidade, a velocidade de pressão, comprimento, o coeficiente de viagem utilizado e a fricção, fator de fricção. Posso colocar mais aqui se eu quiser. Posso colocar o range para poder comparar para ver se está tudo ok, né? E como lá na frente, a gente tem duas fórmulas, para regime turbulento e para regime laminar. Aí já é uma forma de eu comparar para ver se o Revit calculou certinho. E aqui, ele gera também a perda por comprimento, ele faz uma perda global, um relatório global, e aí depois embaixo ele vai me gerar as perdas por comprimento, e depois na outra seção ele vai me gerar as perdas dos acessórios. Então ele faz separado. Aí aqui eu escolho o que eu quero acrescentar a mais. Então, podem brincar aqui depois, ver o que vocês gostariam de dar no relatório de perda de pressão. E aí eu clico aqui em gerar. Ele vai pedir para salvar aqui em algum lugar. Deixa eu salvar. Da pasta. E aí ele me gera o relatório. O formato HTML ele me gera também no formato CSV. E aí, sugestão, depois com calma, dá uma olhadinha, que aqui é a cereja do bolo, né? Da perda do teu relatório, do teu sistema como um todo, né? E aí, só para deixar vocês despreocupados, que na parte onde está zerado é a parte onde a vazão, né? A vazão de ar ou o fluxo de ar não passa. Tá? Então, aqui depois, vem com calma, é interessante, aqui ele lista todos os coeficientes que ele utilizou, né, da tabela ASHO, e aí os pontos onde não tem, aí tem que averiguar o que está acontecendo aqui, que elemento é esse, ele me dá elemento pelo ID, tá? Pode ir lá, buscar e ele vai te apontar o elemento. E aí vocês veem se a perda foi associada de forma correta. E aí a mesma coisa é com a hidráulica. Ele vai me listar os dois sistemas que eu tenho, tá? Vou deixar aqui só o da alimentação.
E aí vai perguntar se eu quero acrescentar mais alguma informação das tabelas, dos relatórios. E aí ele vai me gerar. Primeiro ele me gera o relatório pelo caminho crítico, tá? E aí depois ele me gera o relatório, ele me gera por todas as sessões, né? E por todas as conexões também. E aí qual foi a perda, né? Que ele acrescentou em cada elemento. Aqui é o lugar onde vocês veem se está tudo ok ou não. Vocês podem fazer isso aqui também em tabela, tá? Mas ele não vai te dar um resultado. Você pode fazer uma tabela de conexão com a perda e o coeficiente utilizado. Que é mais um check figure também, para vocês verem se está tudo ok. E aí ele gera o relatório. Aí é o que eu falei. Tem que analisar, porque é o que o Vinícius falou. O Revit, hoje, ele vai me gerar um relatório pela minha rede de alimentação e pela minha rede de retorno. Só que dimensionamento de bomba não é assim que se faz, pela perda assim. A gente pega a perda do secundário para frente do sistema, ele vai... É uma gota, né? Como eu gosto de falar. O caminho crítico é uma gota. Tu vai acompanhando a gota e vai somando todas as perdas ao longo do caminho. T, curva de 90, mais um T, mais uma redução, mais um T, por aí vai. Se tiver válvula, ele vai pegar toda a perda das válvulas que tiver aqui, válvula de bloqueio, válvula de balanceamento, válvula de 2 vias, válvula de 2 vias de grande pressão, e por aí vai. Vai pegar metade da perda da serpentina, porque a gente está configurando aqui que cada conector está enxergando metade, né, para não dar duplicidade. Aí vai pegar 90 aqui, vai pegar 90 aqui. Vai fazer a mesma coisa depois, analisando a perda de carga. Vocês vão pegar o caminho de retorno, né, que vai ser a perda de carga da bomba secundária, para você poder fazer o dimensionamento correto. Tá? Aí a questão do projetista pegar os resultados, analisar e trabalhar em cima dos resultados. Alguma dúvida, pessoal? Pode falar agora. Uma outra informação aqui, que alguém tinha perguntado sobre como é que eu fazia para trabalhar com poligado e centímetro ao mesmo tempo. O que eu fiz aqui? Eu deixei uma tabelinha para vocês. Basicamente, é uma fórmula, né? Tem aqui o diâmetro verificador. A fórmula condicional, onde ele pega os diâmetros nominais em milímetros e converte para polegada, para milímetro. Tá? E aí depois eu configuro o formato, né? Para poder ler em polegada. Tá? Aí, essa informação que está aqui, eu criei tem um parâmetro aqui de projeto, compartilhado, né? Que eu associo, por exemplo, aqui deu, vou botar aqui em cima para mim. Aqui deu, no diâmetro verificador deu 2. Aí eu venho aqui, acerto e boto 2. Pode fazer uma rotina de para ler isso aqui e associar aqui. E aí eu vou associando tudo direitinho. E aí na hora que eu for taguear, vocês vão ver que o tag tem aqui um tag em milímetro e o tag em polegada. Se eu quiser ler em milímetro, eu vou ler em milímetro. Se eu quiser ler em polegada, eu vou ler em polegada também. Porque a gente faz projeto para fora, né? Então a gente acaba tendo que, às vezes, dependendo do cliente, né? Coloca em milímetro ou coloca em polegada. Bom, aí deixei aí para vocês também essa tabela, esse tag aí. Alguém tinha perguntado lá no grupo isso. Essa aí é a forma que eu achei que me atende, tá? Michel, essa era uma dúvida minha, você acabou esclarecendo ali, como é que você chega, porque na água gelada, pessoal aqui no sul, por exemplo, trabalha tudo com polegada, né? E a gente projeta lá em milímetro, e depois como é que ele enxerga isso daí lá para fazer no projeto, né? Esse parâmetro de família de projeto que eu fiz, diâmetro em polegada. Aí o diâmetro que eu associar lá, ele vai vir aqui,
Aí eu paguei aqui. Ótimo, obrigado. Eu já deixei para vocês também. Bom, novidade isso aqui, alguém já tinha chegado a mexer nisso aqui? Eu só tinha mexido na rede de duto, mas tinha umas coisas aí que você colocou que eu não tinha feito ainda. Agradeço muito a sua colaboração aí. E da parte de hidráulica, eu realmente não tinha essas configurações e era uma das coisas que eu estava querendo fazer em um projeto aí, mas foi muito bom, bem proveitoso, muito obrigado. Nada. E aí, ó, vocês podem ver, por exemplo. Como a gente está projetando, a gente não vai ficar projetando nas dimensões certinhas, né? A gente vai escolher um diâmetro e vai traçar toda a rede hidráulica, né? Aí depois, por exemplo, desenhei tudo com 150. Aí depois é só vir aqui, dar um tab em todo o sistema, né? Já está configurado aí para vocês também. Do size e dimensiona o sistema, que aí ele vai dimensionar o diâmetro certinho. Tá? Ele dimensiona esse diâmetro certinho por quê? Por conta da configuração que eu fiz, tá, pessoal? Ô, Michel, você chegou a comentar mais brevemente, você podia falar novamente sobre a questão do bypass, porque você vai ter ali dois fluxos se encontrando, né? O fornecimento e aí você pode deixar como retorno, enfim. E ele vai dar sempre aquele erro na checagem ou tem algum... Porque eu vi que tem um parâmetro... Não é nem um erro, né? É mais um alerta. Ó, não está passando fluido aqui, é isso mesmo? É mais um alerta para você. Porque quando você está trabalhando aqui com as vazões aqui, 180 indo, 180 voltando, ele vai zerar aqui. Ah, tá ok. Tá? Tem um outro detalhezinho que depois eu explico para vocês. Por exemplo, aqui tem um sistema primário e secundário. Em alguns empreendimentos, a gente trabalha com sistema terciário. Né? E aí, esse sistema terciário tem uma rede principal, onde você conecta um sistema terciário, um conjunto de bomba, para jogar água para um outro espaço, um outro lugar. E aí você consegue fazer a quebra de sistemas. Você quebra esse sistema terciário do seu sistema principal, e aí você consegue fazer um loop ali para você poder fazer o dimensionamento e calcular a energia de carga. É tipo um district cooling isso daí que você está falando? Sim, é sistema primário, secundário e terciário. Porque, por exemplo, Rio Sul, para quem é aqui do Rio de Janeiro, lá é um sistema primário, secundário e terciário. Para quem não sabia. Tá. Mas você consegue separar esses dois. Eu posso fazer uma outra apresentação depois explicando direitinho como é que separa. Que aí ele vai subdividindo o sistema. É mó barato. Michel, uma pergunta. Mesmo que fosse só sistema primário variável, o sistema você teria que somar a alimentação separado, depois o retorno e fazer essa continha na mão, né? Isso. Ah. Você consegue gerar um arquivo em CSV, porque aí você consegue manusear ele também tranquilo, de forma tranquila. Tá. Separando as perdas, aí fazer o somatório depois para dimensionar as bombas. Infelizmente, ainda tem os ajustes, mas é aquilo. Quanto mais a gente usar, mais ver o... Não, só de dimensionar a tubulação certinho já ganha bastante. Agora imagina um projeto gigante tu dimensionar só com a seleção. Tudo na mão, né? Um sistema, vir aqui e dar ok. É o melhor dos mundos. O bom é que ele te obriga a imputar tudo certinho, né, em termos de vazão, para ele gerar o relatório, né? Você fica com uma fonte única de informação aí, né? Uma vez que tudo funcione, você redimensiona isso muito rápido, extrai tudo muito rápido a partir dele, né? Exatamente. E eu vou mandar depois uma tabelinha para vocês compararem as vazões com os diâmetros, tá? Eu já comparei isso madrugada dentro e todos os diâmetros batem, dá certinho e podem confiar. Tá. Ô, Michel, quando for a hora, eu tinha uma dúvida de duto, tá? Aí se der tempo no final, eu queria tirar essa dúvida. Certo. Pode falar, aqui, essa parte aqui de dimensionamento é isso. Não tem, vocês viram que não tem muito mistério, né? É fazer a configuração certinha, né? O modelo está aí configurado para vocês depois aplicarem nos projetos de vocês. Pega um projetinho pequeno, e aí vai começar a testar, né? Manusear, para pegar
a confiança para poder usar o método também. Do Revit dá. Legal. A dúvida era sobre uma outra dificuldade que tinha também na questão do dimensionamento automático em duto, é que nem tudo você vai querer fazer de forma estática, né? Ele já está trabalhando melhor com derivações dinâmicas, porque, por exemplo, se você faz lá uma redução que tenha uma entrada e duas saídas, né? Algo tradicional que a gente faz, você abre e saem 2 dutos. Mesmo que eu criasse a peça e tivesse a rede de duto toda pronta, quando eu queria redimensionar, se tivesse uma peça dessa no meio, dava erro, entendeu? Por exemplo, alguma peça que eu tivesse elaborado para fazer derivação dinâmica, ele não conseguia fazer. Você tem tido sucesso com isso? Olha, aí eu acho que você consegue fazer o dimensionamento em partes, né? Pode selecionar a partir dessa derivação, né? Dessa peça dinâmica que você falou, Aham. e fazendo os dimensionamentos em partes pelo método que você quer. Entendi. Aí depois eu pego ela, edito ela manualmente, conecto, desconecto ela conforme necessidade, né? Isso. Mas no automático ele continua travando isso, né? Sim, sim. Porque o sistema, né, estando fechado, certinho, a gente consegue fazer esse manuseio, essa mescla aí de métodos também. Uhum. Legal. Você tem usado aquela parte de código de cores também para poder controlar velocidade? Sim, perda? eu não deixei a configuração aqui, mas eu tenho sim. Eu deixei para vocês também. É bem útil. Sim. Eu deixei aqui 2 filtros aqui que eu gosto de usar, e dele, que é duto hidráulico sólido colorido. Daí vocês também podem fazer derivações de outros, só de solinha e por aí vai, tá? É o que eu sempre estou usando aí. Aí tem Pô, cara, tá super organizado, hein? Pô, tem um TOTO. nossa. Deu um trabalho isso daí, cara. Entra nele. Mas aí é isso. Aí o que eu faço daqui? Eu derivo os outros filtros, né? Por exemplo, eu não quero sólido, eu quero só linha. Aí eu venho aqui, tiro toda a parte de cor, né? Deixo só o contorno, por aí vai. Aí dá para fazer isso também. É que aqui só dá com sólido, mas tem como fazer também a partir desses 2 aqui. Que um é para planta baixa e o outro é para vista 3D. Aí já deixei para vocês também. E aí tem a minha organização, né? Que eu gosto de organizar aqui o meu navegador. Então, está bem configurado aí para vocês. Os parâmetros que eu uso. Muito legal. Obrigado. Alguma pergunta aí, pessoal? De dúvida? Não, para mim não, tá ok, pelo objetivo. Muito obrigado. Eu deixei o PDF também, porque facilita, né? Porque aí o PDF é só seguindo tudo que está aqui, né, de configuração, passo a passo. Só não deixe isso aqui marcado por hora, tá? Depois eu explico isso aqui. Isso aqui é para como a gente for trabalhar com aquela questão do sistema terciário, né? Vários sistemas de ciclo fechado. Então, uma pergunta, esse arquivo XML que você deixou aqui... Foi só um exemplo que eu dei aqui, porque o Alex tinha perguntado a respeito da ondulação, né, das conexões. Então, se tiver qualquer ondulação fora desse padrão aqui, que é 45, 90, 180, ele não vai conseguir associar o carro nas conexões. É por isso que tem que deixar amarrado aí, aquela ondulação de 90 e 45. Desculpa, Michel, mas esse arquivo você gerou de onde? De onde é que saiu esse arquivo aí? Então, aqui, vou mostrar para vocês aqui. Arquivos de programa, Rodesk. Ah, tá aí dentro, né? Tá aí dentro. Aí é só colocar aqui. Tá vendo? É onde ele puxa as informações do carro. Vai perfeito. Café. Isso. Tá. Colocar esse arquivo aí?
Está dentro do arquivo de programa Autodesk Certo. Revit 23. Aí aqui, se tu colocar no buscador XML, ele vai listar todos os arquivos XML que ele usa para consultar. Legal. Aqui está aquele XML Construction, onde depois eu explico como que edita ele de forma bem tranquilinha, que é onde você trabalha com faz o cálculo de carga térmica, né? E aí você pode usar os tipos esquemáticos. Aí você pode configurar os teus tipos esquemáticos, conforme a norma que você usa, devido da Keller, da Ashby. Porque o padrão que vem com o Revit tem alguns errinhos Correto. de propriedade. Aí é bom de você acertar. Aí eu explico também, faço uma outra apresentação explicando isso para vocês. Eu uso esse aplicativo aqui, ó, do Kevin. Ele fala, até nesse aplicativo, ele vai também fazer um plugin, né, uma extensão aqui, para poder configurar de forma mais tranquila esses CAIs aqui. Aí ele está trabalhando nisso também. Ok. Ele conseguiu patrocinador e agora está disponibilizando esse aplicativo aqui de graça, para quem quiser usar. O patrocinador aqui, ó, já bota já o produto dele também aqui. Vendeu o peixe dele. Bom, é isso, pessoal. Espero que todos tenham gostado e aí comecem a... É um projetinho pequeno, começa a praticar. Que aí, quanto mais pratica, mais o jeito vai pegando. Sempre é muita informação, muito lugar para configurar, mas depois que pega o esquema, fica tranquilo. Michel, uma dúvida última que surgiu aqui. Num sistema, por exemplo, onde eu tenho desnível, né, grande entre as TAG, as áreas que eu estou atendendo, essas áreas acima ou abaixo, sistema aberto, fechado, ele consegue fazer as considerações de forma apropriada? Ou você já chegou a experimentar isso, verificar isso no software? Olha, eu já fiz simulações já de comprimentos grandes e consegui um resultado bom. Não tive nenhum problema, não. Eu digo assim com desnível, assim, entre a CAG e a área de consumo, por exemplo. Ele calcula direitinho. Calcula a altura manométrica direitinho. Mesmo em sistema... Dá para fazer sistema aberto também? Dá para fazer ou O não? sistema... O que vai acontecer, por exemplo, na leitura de arrefecimento? Ele vai parar no conector. Aí você consegue fazer a análise do sistema do conector até a bomba. Vai ter que fazer de novo a análise, né, Michel? Na mão, porque, por exemplo, você colocou a questão da metade no alimentação e metade no retorno. Mas o Alex, por exemplo, ele deu o exemplo. Esse sistema que você propôs para a gente, ele está meio que em linha reta, né? Agora, tu pega um prédio de 30 andares. Um prédio de 30 andares só tem pressão na bomba para subir. Para descer, ela não tem pressão, né? É só pequenininho. Então, não é mais 50-50, né? Isso, aí vai depender muito dessa análise, né, do projetor, né, do projetista. Tem uma análise aí, né? Importante. Não é só apertar o botãozinho e calcular, não. Mas é o que o Alex falou mesmo, a questão da torre, como é mais complexa, tem umas peculiaridades ali, né? Sim. Entendi. Legal, cara, parabéns aí, parabéns. Muito bom. Sistemas aqui também, né? Falando em água de condensação, vocês vão ver aqui, aí que tem um sisteminha separado aqui de água de condensação também. Legal. Boa. Então, ele enxerga os sistemas de formas separadas. Já ajuda também no cálculo, que a vazão é diferente. O cálculo é diferente, né, Michel? Aí você... Por causa da temperatura, tem que fazer também diferente. Boa. Legal, cara, parabéns, obrigado aí. Bom, é isso, pessoal. Assim, depois que ver como é que o Revit funciona, as formas, tudo que é envolvido, dá uma clareada na cabeça e aí a gente consegue ir ajustando, né, os pontos. Né? Quem é bom de programação pode fazer alguma rotina no Dialog para otimizar isso, ou fazer algum script em Python também, usando o Revit API. Aí é infinitas possibilidades.
Gostaram? Isso, Michel. Isso aí. Bom, eu gostei, pô. É o melhor Michel, conteúdo cara aí que de HVAC tá pra mim é o sempre teu. disponível aí, Vai ficar gravado aí no canal compartilhar, do ceder Fábio, que é uma opinião material aí de aí vocês para também. estudo, pelo que eu Praticar. vi. Então já tá que nem eu, ajudando os desenvolvedores Beleza. da ferramenta também. Então a gente vai ajudando aí o pessoal a usar. Até porque eu acho que o Michel pensa que nem eu, né? Quanto mais gente usando o software, melhor para todo mundo, né? Exatamente. Compartilhar conhecimento. É isso aí. É isso aí. Eu tenho um plugin da LG que eu trabalho com Lattes HVAC, né? E pra dor de cabeça. Eu fiquei capaz Lattes de... Revit. Trabalho muito com VRF, né? E eu tenho feito palestra para a LG. A LG me contratou para fazer palestra aí pelo Brasil. Eu vou estar dia 15, eu vou estar no Rio de Janeiro fazendo uma palestra para a LG. Ah, legal, legal. Eu sou do Rio aqui, pô. Pode Pois combinar é, lá. eu vou passar o teu contato lá. Quem sabe se quiser lá, só para trocar uma ideia, você manja muito mais do que eu sei, entendeu? Mas É, o podemos. plugin da LG, eu instalei e comecei a usar, mas ele começou a dar um monte de erro que eu fiquei irritado. Hoje já tem uma nova versão, Michel. Tem a versão tanto europeia quanto da Latam, que é Latina América, né? Que a gente usa as máquinas. Tem alguns errinhos ainda, mas eu tenho contribuído com o pessoal da Coreia, tenho falado bastante com eles, para poder melhorar alguma série de coisas aí. Eu vou até baixar ele depois, que a gente está com demanda de projeto PRF lá também, para poder ir testando. Aí, qualquer coisa que eu for encontrando também, eu vou reportando a vocês. Tem naquele grupo do LG que você está lá, até Sim. tem um link lá para você baixar. Daí, se você vai usar o 22, 23, tem o da Latam, que são as máquinas direcionadas para o Brasil, entendeu? E se for o europeu, daí as máquinas direcionadas lá para fora, entende? Daí os códigos são diferentes. Não, perfeito, perfeito. Eu vou baixar ele e aí vou... Só de uma ajuda, chama aí. Não, com certeza. Beleza, então. Beleza. Então, Bom, é isso, fazer um pessoal. encerramento aqui, Espero que né? vocês tenham Agradeço gostado a e todo botar a mundo mão na aí massa e praticar. que dispôs aí, ficou quase Todo uma hora e mundo meia aí, fica né? Ouvindo o Michel esperto. falar, compartilhando seus conhecimentos Beleza, então, aí. Michel. Tá? Obrigado, Muito cara. obrigado, Uma boa noite Michel, aí, mais uma parabéns. vez. Acho que é a quarta Obrigado. apresentação que tu faz aqui no grupo, né? Então, a gente encerra por hoje. Agradeço a participação de todo mundo e daqui a pouco esse vídeo vai estar no canal lá do grupo de Revit Map, né? Para quem quiser procurar no YouTube é Revit MP Group Brasil, acho. E no canal do Michel, pode falar aí qual que é o como procura. É isso aí. Então tá, pessoal. Uma boa noite. Muito obrigado a todos. Até. Eu estou fazendo canal, só que, meu Deus do céu, que trabalho da editar vídeo. Agora... Ai, ai. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, boa noite a todos, pessoal. Obrigado, Michel. Parabéns mais uma vez aí. Tchau, boa noite.